Como fortalecer sua fé para confiar que Deus vai abençoar sua vida no momento certo. Quando a espera se torna um campo de batalha e a fé precisa se tornar sua força. Existe um momento na caminhada espiritual em que a espera deixa de ser apenas um tempo e se transforma em um teste profundo da alma. Você ora, acredita, insiste, permanece, mas a resposta parece não chegar. É nesse intervalo entre o pedido e o cumprimento que muitos desanimam. O coração começa a se perguntar por que Deus ainda não agiu. A mente tenta encontrar lógica para aquilo que não faz sentido, e a alma se cansa de esperar por algo que parece distante. A verdade é que toda promessa passa por um processo. Deus nunca entrega algo grande sem antes fortalecer quem vai receber. O que você chama de demora, Deus chama de preparação. O que você chama de silêncio, Deus chama de construção. O que você chama de atraso, Deus chama de alinhamento. Mas para enxergar isso, sua fé precisa amadurecer. Precisa crescer a ponto de confiar, mesmo quando nada muda ao seu redor. A espera é o terreno onde o inimigo trabalha com mais intensidade. Ele sussurra que Deus te esqueceu. Ele insinua que você não é digno da promessa. Ele tenta te convencer de que outros são mais abençoados do que você. Ele tenta usar o tempo para ferir sua esperança. Mas é exatamente nessa área que Deus quer fortalecer sua fé. Ele quer te levar ao ponto de confiar, não pelo que você vê, mas pelo que sabe. Não pelo que sente, mas pelo que crê. É nesse espaço entre a promessa e o cumprimento que Deus faz sua obra mais profunda. Quando ele parece distante, é quando está trabalhando mais perto. Quando ele parece silencioso, é quando está moldando. Quando nada parece acontecer por fora, algo profundo está sendo transformado por dentro. Deus nunca te entrega uma bênção antes de te preparar para sustentá-la. A fé que você precisa para receber é a fé que você está sendo treinado para desenvolver. Este vídeo vai te mostrar como fortalecer sua fé enquanto você espera. Vai te ensinar a interpretar a demora de Deus não como rejeição, mas como cuidado. Vai te mostrar como perceber que mesmo sem sinais visíveis, Deus está movendo peças, abrindo caminhos, ajustando circunstâncias e preparando sua vida para o tempo perfeito. Porque Deus não falha no tempo, Ele age na hora exata. E hoje você vai aprender não apenas a esperar, mas a confiar com maturidade, com profundidade e com a segurança de que o que Deus prometeu está a caminho, não importa quanto tempo leve. Porque Deus trabalha em estágios e não em linhas retas. Uma das maiores frustrações espirituais nasce da expectativa de que Deus deveria agir de maneira linear. Você ora hoje, algo muda amanhã, a promessa chega em seguida. Mas Deus não trabalha assim. Ele trabalha em estágios. Ele não te leva direto para o destino. Ele te prepara no caminho. E quando você entende isso, a espera deixa de ser sofrimento e passa a ser construção. Deus trabalha em estágios porque cada etapa revela algo que você ainda precisa aprender. A primeira etapa, geralmente, é a revelação da promessa. Ele planta no seu coração a certeza de que existe algo preparado para você. É o momento em que você se enche de esperança, de expectativa e de alegria. Mas logo após a revelação, começa a etapa que mais exige fé, o processo. O processo é o terreno em que Deus ajusta áreas que você não percebe, que ainda não estão prontas para receber o que Ele prometeu. Ele fortalece sua identidade. Ele cura suas emoções. Ele te ensina a confiar mesmo sem ver. Ele te faz amadurecer espiritualmente para que a bênção não se torne um peso, mas um propósito cumprido. É nesse ponto que muitos se perdem, porque esperam que Deus os leve de um ponto ao outro sem passar pelo meio. Só que o meio é onde Deus fortifica, capacita e molda. O meio é onde Ele revela quem você é sem a bênção,
porque só assim ele garante que, quando ela chegar, você não será dominado por ela. Deus trabalha em estágios para te proteger de receber algo antes de estar preparado para sustentar. Outro motivo profundo pelo qual Deus trabalha em etapas é porque cada estágio revela uma faceta diferente dele. Em um estágio, você aprende a confiar. Em outro, você aprende a obedecer. Em outro, você aprende a esperar. Em outro, você aprende a descansar. Em outro, você aprende a discernir. Deus usa o processo para te ensinar quem Ele é, não apenas para te entregar o que você pediu. A linha reta pode até parecer mais rápida, mas ela não constrói raízes. A linha reta te leva ao destino, mas não te prepara para permanecer nele. O estágio não. O estágio te fortalece, te aprofunda, te dá musculatura espiritual. Deus não quer apenas te levar ao lugar da promessa. Ele quer te manter lá, firme, maduro e estável, sem medo de perder aquilo que Ele mesmo te entregou. Quando você começa a enxergar o processo como parte da promessa, sua fé se fortalece. Você entende que Deus não abandonou você na espera. Ele está trabalhando, Ele está organizando, Ele está refinando, Ele está preparando você e preparando o que é seu. A promessa não é um evento, é uma construção. E cada estágio é prova de que Deus está movimentando peças que você não vê. Toda promessa passa por um estágio de formação antes de se tornar realidade. E quando você percebe isso, a frustração se transforma em maturidade. A ansiedade se transforma em confiança. E a espera se transforma em propósito. Deus não está atrasando a bênção, Ele está te alinhando a ela, reconhecendo os movimentos silenciosos de Deus enquanto nada parece mudar. Um dos maiores desafios da fé é acreditar que Deus está trabalhando quando tudo parece parado. Você olha ao redor e nada se move. As circunstâncias não mudam. As portas continuam fechadas. As respostas não chegam. A vida parece estática, mas é justamente nesses períodos de silêncio aparente que Deus realiza seus movimentos mais profundos e estratégicos. Deus não age apenas no visível, Ele age no invisível. Ele não transforma apenas circunstâncias, Ele transforma atmosferas. Ele não movimenta apenas pessoas, Ele movimenta intenções. Ele não abre apenas caminhos, Ele ajusta direções. Enquanto você pensa que nada está acontecendo, Deus está mexendo em estruturas internas e externas para preparar o cenário perfeito do seu propósito. Esse movimento silencioso de Deus tem uma característica profunda. Ele age onde você não tem acesso. Você não vê o coração das pessoas. Deus vê. Você não sabe o que está sendo alinhado em ambientes que você não frequenta. Deus sabe. Você não percebe portas sendo construídas. Deus constrói. Ele trabalha nos bastidores porque muitas das coisas que Ele faz não podem ser vistas até estarem completamente prontas. E porque Deus age em silêncio? Porque o silêncio impede que você interfira no processo. Se Deus revelasse tudo o que está fazendo, você tentaria acelerar, controlar, ajustar ou antecipar. Mas quando Ele trabalha no oculto, Ele garante que nada atrapalhe o tempo perfeito da promessa. O silêncio não é ausência, é proteção. Reconhecer os movimentos silenciosos de Deus exige sensibilidade espiritual. Você começa a notar sinais sutis, uma mudança de paz, uma convicção diferente, uma inquietação que te direciona, uma porta que não abriu, mas também não fechou, uma pessoa que entrou ou saiu da sua vida sem explicação. Nada disso é aleatório, tudo é espiritual. Outro ponto importante é que Deus move primeiro dentro de você antes de mover ao redor de você. Ele fortalece sua fé, aumenta sua resistência emocional, amplia sua compreensão espiritual, limpa áreas contaminadas, te ensina a esperar com maturidade. Porque quando o interior se alinha, o exterior começa a responder. Os movimentos silenciosos de Deus
também ocorrem nas pessoas que farão parte do cumprimento da promessa. Ele toca corações, ele muda atitudes, ele reposiciona quem estava no lugar errado, ele remove quem não pode caminhar com você no próximo nível. Ele prepara encontros que não aconteceriam se você estivesse tentando criar atalhos. A fé amadurece quando você percebe que Deus trabalha de forma constante, mesmo quando tudo ao redor parece imóvel. A imobilidade não é fracasso, é maturação. Deus está organizando tudo de maneira tão precisa que quando a bênção finalmente se manifestar, você vai entender que cada detalhe estava sendo moldado no tempo e ritmo perfeitos. Quando a fé enfraquece, entendendo a guerra espiritual por trás do desânimo. Existe um momento no processo da promessa em que o desânimo se torna mais forte do que a esperança. Não é porque você não acredita em Deus, é porque a luta interna se intensifica. O inimigo sabe que não pode impedir Deus de te abençoar, então ele tenta atacar o único ponto que pode atrasar ou destruir sua caminhada, sua fé. A batalha não é contra pessoas, nem contra circunstâncias. É uma batalha silenciosa travada no campo dos pensamentos e emoções. O desânimo não aparece de repente. Ele vai se instalando aos poucos. Primeiro, como uma dúvida pequena. Depois, como uma comparação sutil. Em seguida, como a sensação de que você está ficando para trás. Aos poucos, o inimigo tenta convencer seu coração de que Deus está demorando, que talvez você não seja digno da bênção, que outros recebem porque são melhores, que sua espera não faz sentido. Esse processo é calculado, é espiritual. A fraqueza da fé não significa falta de amor por Deus. Significa que você está sendo atacado exatamente na área onde sua promessa está sendo formada. O inimigo sempre investe onde Deus está construindo. Ele tenta impedir que você avance emocionalmente para o próximo nível. Ele sabe que uma fé madura sustenta qualquer propósito. Então, ele tenta te desestabilizar antes que sua fé cresça ao ponto de te manter firme. A guerra espiritual por trás do desânimo acontece porque a promessa ainda não se manifestou no natural. O inimigo usa a falta de evidências visíveis para tentar te convencer de que Deus não está movendo nada. Ele sussurra que você está sozinho. Ele tenta distorcer o silêncio de Deus como abandono. Ele quer que você interprete a espera como rejeição. Mas nenhum desses pensamentos vem de Deus. A dúvida é sempre um ataque àquilo que Deus já afirmou sobre você. É nesse momento que você precisa entender que a fé não é emoção. A fé é convicção. Emoção oscila, fé não. Emoção cansa, fé resiste. Emoção muda, fé se mantém. Deus não te chama para sentir segurança. Ele te chama para permanecer seguro naquilo que Ele declarou. E quando sua fé enfraquece, Ele não te condena. Ele te dá força, Ele te sustenta, Ele te lembra do que Ele já fez. Ele reacende sua esperança quando o inimigo tenta apagá-la. A guerra espiritual contra a sua fé também se intensifica quando você está mais perto da promessa. O inimigo sempre age com mais força quando percebe que algo está prestes a acontecer. A resistência aumenta porque a realização está próxima. O desânimo cresce, porque o inimigo sabe que se você continuar firme, nada poderá impedir o cumprimento daquilo que Deus já determinou sobre sua vida. Por isso, reconhecer essa batalha é essencial. Quando você entende que o desânimo não é emocional, mas espiritual, você reage de maneira diferente. Você não aceita pensamentos que não vêm de Deus. Você não alimenta comparações. Você não dá espaço para a dúvida. Você entende que cada ataque é uma confirmação de que algo grande está sendo preparado. A disciplina da espera. Como Deus treina seu coração antes de abençoar suas mãos. A espera não é castigo. A espera é treinamento. Deus nunca atrasa nada na sua vida.
Ele apenas prepara você para sustentar aquilo que está pedindo. A bênção não é apenas recebida, ela precisa ser mantida. E para isso, o coração precisa estar firme, moldado e preparado. A espera é o ginásio espiritual onde Deus fortalece a sua fé, amadurece sua visão e alinha suas intenções. A disciplina da espera revela quem você é quando não tem controle sobre os resultados. Ela expõe suas fragilidades, seus medos, suas pressões internas, não para te envergonhar, mas para te curar. Deus não quer entregar uma promessa para alguém emocionalmente fragilizado. Ele quer entregar para alguém que não será destruído pelo peso da própria bênção. A espera ensina a controlar impulsos, ensina a lidar com expectativas quebradas, ensina a caminhar sem respostas claras, ensina a confiar mais na voz de Deus do que na voz das circunstâncias. Esse é o tipo de fé que sustenta qualquer propósito. Quando Deus te treina na espera, Ele está te ensinando a depender dEle, não do tempo, não do ritmo da vida, não das pessoas. É na disciplina da espera que você percebe que muitas das mudanças que você deseja ao redor só acontecerão depois que certas mudanças acontecerem dentro de você. Deus não trabalha apenas no ambiente externo. Ele trabalha dentro da sua alma. Ele te ensina paciência, ele te ensina resiliência, ele te ensina a não se desesperar quando a resposta demora. Ele te ensina a confiar quando nada faz sentido. A espera também revela se o seu foco está mais na bênção do que no abençoador. Quando Deus percebe que seu coração está apegado à promessa, Ele prolonga o processo para que você aprenda a se apegar a Ele primeiro. Porque a verdadeira força da fé não está em querer algo de Deus, mas em desejar estar com Deus, mesmo que nada aconteça ainda. Outro ponto importante é que a espera preserva você de decisões impulsivas. Muitas vezes, se Deus entregasse o que você pediu imediatamente, você usaria de forma imatura. Tomaria decisões precipitadas. Permitiria que pessoas erradas se aproximassem. Se colocaria em posições que não está pronto para sustentar. A espera protege você de você mesmo. A disciplina da espera também força você a construir consistência. Fé não cresce de um dia para o outro. Ela é construída, ela é desenvolvida, ela é treinada diariamente. Deus usa a espera para consolidar a sua força espiritual. Cada dia sem resposta é um dia em que sua fé ganha músculo. Cada oração que parece não ser ouvida é um tijolo colocado na sua maturidade espiritual. Quando você finalmente entende que a espera é cuidado, não castigo, tudo muda. Você para de se sentir abandonado. Você para de interpretar o silêncio como negativa. Você começa a enxergar que Deus está preparando você com a mesma intensidade que está preparando a promessa. A espera se torna parte da bênção, não o obstáculo dela. Como ouvir Deus em temporadas em que Ele parece silencioso. Poucas experiências são tão desafiadoras quanto buscar a voz de Deus e, aparentemente, não ouvir nada. O silêncio divino pode se tornar um peso emocional, um terreno fértil para dúvidas, questionamentos e inseguranças. Mas o silêncio de Deus nunca é ausência, é estratégia, é ensino, é aprofundamento. Deus não se cala para te punir. Ele se cala para te treinar a escutar de um jeito mais profundo. Quando Deus parece silencioso, Ele não está distante. Ele está transformando a forma como você reconhece sua presença. Em momentos de clareza, Ele fala com força. Em momentos de crescimento, Ele fala com sutileza. Ele quer que você aprenda a perceber sinais que não estão na superfície. Ele quer que você reconheça sua voz, não apenas pelo som, mas pela convicção que ela provoca. Uma das formas mais comuns pelas quais Deus fala no silêncio é através da paz. A paz é uma linguagem espiritual. Quando algo está alinhado com o propósito de Deus, mesmo que você não tenha respostas claras,
Você sente paz quando algo não está alinhado, mesmo que pareça lógico, há inquietação. A paz e a falta dela são bússolas espirituais enviadas por Deus para quem sabe observá-las. Outra forma de Deus falar é por meio da palavra. Em temporadas silenciosas, a Bíblia se torna viva de uma forma especial. Versículos conhecidos ganham novo significado. Textos que você leu por anos parecem falar exatamente com sua situação. Isso não é coincidência, é direcionamento espiritual. Deus usa a palavra escrita para falar quando a voz audível parece não vir. Deus também fala por meio de convicções internas. Não é emoção, não é impulso. É uma certeza suave que se instala no coração. Uma direção que você não sabe explicar, mas que não consegue ignorar. Esse tipo de orientação acontece quando o Espírito Santo imprime uma verdade dentro de você, e ela se torna mais forte do que qualquer argumento externo. O silêncio de Deus também te ensina a diferenciar seus sinais dos seus sentimentos. Em temporadas de espera, Ele te ajuda a filtrar o que vem dele e o que vem do medo, da ansiedade ou das pressões da vida. Esse filtro é essencial para que você amadureça espiritualmente e aprenda a confiar no que Deus está fazendo, mesmo quando não consegue ver. Outro ponto importante é que Deus usa o silêncio para criar dependência. Quando você não escuta respostas imediatas, é forçado a continuar buscando. E buscar Deus em profundidade te transforma. A busca te purifica, te aproxima, te amadurece. Deus não quer que você dependa de sinais constantes. Ele quer que você dependa dele, independente dos sinais. O silêncio divino também prepara você para reconhecer quando Deus falar novamente com clareza. Quem aprende a ouvir Deus no silêncio desenvolve uma sensibilidade espiritual rara. Passa a discernir a voz dele em situações simples. Percebe detalhes que antes eram ignorados. E recebe revelações que só o coração sensível é capaz de captar. Compreender a forma como Deus fala no silêncio é essencial para manter a fé fortalecida durante a espera. Ele nunca está quieto sem propósito. Cada segundo desse silêncio está formando em você uma maturidade que será indispensável para viver aquilo que Ele já preparou. Rompendo o ciclo da dúvida. Como impedir que o medo contamine sua fé? A dúvida é um dos ataques mais sutis contra a fé. Ela não chega de repente. Ela se infiltra aos poucos, primeiro como uma pergunta inocente, depois como um questionamento recorrente, em seguida como uma interpretação distorcida do silêncio de Deus. Quando você percebe, a dúvida já criou raízes no coração e começou a contaminar suas emoções, seus pensamentos e sua capacidade de confiar. Mas a dúvida não é apenas psicológica, ela é espiritual. É uma estratégia direta para interromper o crescimento da sua fé. A dúvida sempre nasce quando o tempo começa a pesar. Quanto mais longa a espera, maior a abertura para pensamentos de incerteza. O inimigo usa isso com habilidade. Ele sopra ideias que parecem razoáveis. Ele tenta te convencer de que talvez Deus não vá agir. Ele tenta te fazer acreditar que você não é capaz, que não merece, que já é tarde demais. Ele sempre fala onde a fé ainda não amadureceu. A dúvida se instala quando você foca mais na ausência de resultados do que na presença de Deus. Quando o olhar se fixa no que não aconteceu, o coração deixa de perceber o que já está acontecendo dentro de você. A dúvida não destrói apenas a esperança. Ela corrói a identidade espiritual. Ela enfraquece sua visão. Ela muda a forma como você interpreta cada circunstância. E quanto mais dúvida cresce, mais distante a promessa parece ficar. Romper o ciclo da dúvida exige enfrentamento consciente. Não se vence dúvida com força emocional, se vence com verdade espiritual.
A verdade é o que Deus já disse, não o que as circunstâncias dizem. A verdade é o que Ele prometeu, não o que o tempo sugere. A verdade é o que Ele é capaz de fazer, não o que você consegue imaginar. Quando a dúvida surge, você precisa confrontá-la com convicção, não com sentimentos. Outro ponto essencial é entender que a dúvida ganha força no silêncio, mas perde poder na oração. A oração não muda apenas o cenário externo, ela muda a sua postura interna. Ela quebra ciclos de insegurança, ela coloca seus pensamentos novamente alinhados à vontade de Deus. Ela reestabelece sua identidade espiritual. A dúvida tenta te afastar de Deus. A oração te aproxima. Para romper a dúvida, você também precisa cuidar da sua mente. Aquilo que você alimenta cresce. Se você alimenta comparações, a dúvida se fortalece. Se você se expõe a ambientes que enfraquecem sua fé, a dúvida encontra espaço. Se você se cerca de pessoas que vivem pela lógica e não pela fé, sua confiança diminui. A dúvida precisa de solo fértil. Retire o solo e ela morre. A dúvida também perde força quando você relembra o que Deus já fez. A memória espiritual é uma arma poderosa. Quando você traz à tona vitórias antigas, livramentos passados e respostas que pareciam impossíveis, a fé se reacende. A dúvida não resiste a lembranças de fidelidade. Ela se dissolve quando você percebe que Deus nunca falhou e nunca falhará. Por fim, romper o ciclo da dúvida é assumir uma postura de maturidade. É decidir confiar mesmo sem evidência. É escolher acreditar mesmo com o silêncio. É permanecer firme mesmo sem ver mudanças. Fé sem luta não é fé. Fé verdadeira se manifesta quando o medo tenta crescer, mas você decide permanecer ancorado na convicção do que Deus já declarou. Fé como prática diária. Pequenos hábitos que constroem uma confiança inabalável ao longo do tempo. A fé não se torna forte de um dia para o outro. Ela não cresce apenas nas grandes experiências espirituais, nas respostas visíveis ou nos momentos de intensa emoção. A fé se fortalece principalmente na constância do dia a dia. É nos hábitos diários, discretos e simples, que Deus constrói dentro de você uma confiança profunda, estável e madura. Fé não é um evento, fé é um estilo de vida. Um dos maiores erros é acreditar que a fé depende de sentimentos. Sentimentos mudam. Há dias em que você acorda firme e certo do que Deus fará. Em outros dias você acorda cansado, inseguro e duvidando de si mesmo. É normal, é humano, mas fé não é sustentada pelo que você sente. Ela é sustentada pelo que você pratica. É a disciplina diária que mantém sua fé viva quando suas emoções variam. O primeiro hábito que fortalece a fé é se expor à verdade todos os dias. Isso significa ter contato com a palavra, não apenas lendo rapidamente, mas permitindo que ela entre, confronta, acalma, direciona. A palavra limpa sua mente do peso do dia, renova sua perspectiva e alinha seus pensamentos ao que Deus já prometeu. A fé cresce quando a mente é constantemente lavada pela verdade. Outro hábito essencial é a oração constante. Não apenas orações longas, mas conversas sinceras com Deus ao longo do dia. A oração mantém o coração sensível. Ela te lembra que você não precisa carregar tudo sozinho. Ela cria intimidade. Ela te fortalece por dentro. A fé amadurece quando você faz da oração uma prática, não uma emergência. O terceiro hábito que transforma a fé é a gratidão diária. A gratidão muda sua percepção espiritual. Ela tira o foco do que falta e coloca no que já existe. Ela rompe ciclos de ansiedade. Ela fortalece sua confiança porque te faz lembrar que Deus continua agindo, mesmo nos detalhes pequenos. A gratidão é um exercício de combate ao desânimo. Quem agradece vê evidências da presença de Deus onde antes via apenas demora.
Outro hábito poderoso é a vigilância sobre o que você pensa e sobre o que você consome. A fé é alimentada pelo ambiente certo. Quando você se expõe constantemente a palavras negativas, comparações, notícias que geram medo e pessoas que não vivem pela fé, seu coração se enfraquece. Mas quando você se cerca de conteúdo que edifica, de pessoas que caminham pela fé e de ambientes que lembram do propósito, a fé encontra raízes. A prática de reconhecer pequenas respostas também fortalece a fé. Muitas vezes, você espera grandes milagres, mas ignora sinais simples que Deus já está enviando. Uma conversa que te trouxe paz. Um incômodo que te impediu de tomar uma decisão errada. Uma porta que fechou para te proteger. Um dia em que sua alma acordou mais leve. Tudo isso são evidências do cuidado de Deus. Quando você aprende a notar o pequeno, o grande não te surpreende, porque você já percebeu o movimento diário da graça. O último hábito é a perseverança. A fé não cresce apenas com prática. Ela cresce com repetição. Ela cresce quando você volta a crer no dia seguinte, e no outro, mesmo quando nada muda. Perseverança é maturidade espiritual. É a decisão de continuar confiando porque você sabe que Deus é fiel, e não porque está vendo resultados imediatos. Com esses hábitos diários, sua fé não apenas cresce, ela se torna sólida. Ela ganha estrutura. Ela resiste a ventos, dúvidas e ataques. Deus te treina na rotina para que você esteja pronto para sustentar a promessa quando ela chegar. Quando Deus atrasa para te proteger, entendendo os livramentos invisíveis que acontecem antes da bênção. Muitas vezes, aquilo que você interpreta como atraso é, na verdade, proteção. Deus não permite que a bênção chegue antes da hora, porque Ele enxerga o que você não vê. Ele vê ciladas escondidas, intenções ocultas, caminhos que parecem seguros, mas que destruiriam seu emocional, sua espiritualidade ou até seu propósito. Ele te ama demais para abrir portas que colocariam sua alma em risco. Por isso, Ele protege antes de abençoar. Existem guerras espirituais travadas ao seu redor que você não imagina. Existem conversas sobre você que você nunca ouvirá. Existem ambientes onde seu nome é mencionado, mas Deus impede que situações se concretizem porque sabe que aquilo te feriria. Existe um conjunto de movimentos invisíveis que Deus realiza para desviar ataques que você nem sabia que estavam vindo. E muitas dessas intervenções divinas se manifestam para você como demora. Quando Deus atrasa algo, não é porque Ele te esqueceu, é porque Ele te viu. Ele viu fragilidades que ainda precisam ser fortalecidas. Ele viu pessoas que não deveriam entrar na próxima fase da sua vida. Ele viu oportunidades que teriam aparência de bênção, mas essência de destruição. Ele viu caminhos que te tirariam da rota espiritual que Ele está construindo. O atraso é, na verdade, Deus te defendendo. O problema é que, quando estamos esperando, raramente conseguimos perceber esse cuidado. Nós queremos velocidade, queremos respostas, queremos movimento, mas Deus trabalha com segurança, não com pressa. Ele prefere segurar sua bênção por mais tempo do que permitir que você a receba sem estar preparado ou sem estar protegido espiritualmente. Um exemplo comum dessa proteção divina é quando Deus fecha portas que você acreditava que seriam a solução. Você se frustra. Você pergunta, por quê? Mas mais tarde, você descobre que aquela porta teria te levado para um ambiente emocionalmente tóxico, espiritualmente perigoso ou destrutivo. A porta fechada era livramento. O atraso era proteção. Outro exemplo é quando pessoas saem da sua vida no momento em que você mais precisava. Não é rejeição, é intervenção divina.
Deus afasta quem não teria capacidade, maturidade ou intenção pura para caminhar com você no propósito. Ele não permite que pessoas erradas acompanhem você em fases que exigem visão espiritual. O atraso em relacionamentos ou parcerias é, muitas vezes, a forma de Deus impedir que você se conecte onde não deveria. Deus também atrasa para reorganizar ambientes. Às vezes, a bênção já está pronta, mas o cenário não está. Pessoas envolvidas ainda precisam ser movidas. Situações precisam ser alinhadas. Portas precisam ser preparadas. Deus está montando o palco. Quando todas as peças estiverem no lugar, a bênção chega com força, clareza e segurança. Quando você entende que o atraso pode ser livramento, sua postura muda. A ansiedade diminui, a confiança aumenta. Você passa a interpretar o tempo de Deus não como injustiça, mas como cuidado. Você aprende a descansar, sabendo que Ele não te prende no deserto sem motivo. Ele te livra de perigos antes de te entregar promessas. Quando tudo parece desmoronar, porque Deus permite ruínas antes de revelar o milagre. Há momentos na jornada espiritual em que nada faz sentido. Tudo o que estava funcionando começa a falhar. Planos que pareciam sólidos se desfazem. Portas que estavam abertas se fecham. Pessoas que estavam ao seu lado se afastam. Situações que você controlava se tornam instáveis. E diante de tudo isso, a primeira pergunta que surge é: por que Deus permitiu isso? A verdade é profunda. Muitas vezes, Deus permite ruínas para reconstruir algo maior, mais firme e mais alinhado ao propósito dele. Deus não destrói para te punir. Ele derruba estruturas que nunca deveriam ter sustentado sua vida espiritual. Há situações que você construiu com as próprias mãos, sem perceber que estavam apoiadas em insegurança, medo ou necessidade emocional. Deus, na sua soberania, desfaz aquilo que não tem fundação saudável para levantar algo que não desaba. As ruínas também revelam dependências ocultas. É no desmoronar que você percebe o quanto depositava sua confiança em coisas frágeis. Pessoas, cargos, resultados, oportunidades, caminhos que pareciam seguros. Quando essas coisas caem, não é Deus tirando algo de você. É Deus tirando você de algo. Ele remove tudo que estava te afastando da versão mais forte, mais madura e mais fiel de si mesmo. Outro ponto é que antes de Deus construir o novo, Ele precisa remover o velho. Muitas vezes, você está orando por um milagre, mas segurando estruturas que bloqueiam esse milagre. Deus permite ruínas para liberar espaço. Ele te desconecta de ambientes que te limitam. Ele rompe vínculos que te enfraquecem. Ele encerra ciclos que você nunca teria coragem de encerrar sozinho. O desmoronar é doloroso, mas é necessário para que você avance. As ruínas também revelam a verdadeira fé. Enquanto tudo vai bem, é fácil acreditar. Mas quando tudo cai, a fé é testada. Essa prova não é para Deus saber quem você é. Ele já sabe. É para você descobrir a força que Ele colocou dentro de você. É no caos que você percebe que a presença dEle não depende das circunstâncias. Ele permanece quando tudo mais vai embora. E há um motivo ainda mais profundo. Algumas coisas precisam ruir para que você jamais queira voltar a elas. Se Deus apenas mudasse pequenos detalhes, você talvez insistiria no caminho errado. Mas quando tudo desmorona, você entende que aquela fase acabou, que aquele ambiente não serve mais, que aquele tipo de vida já não te pertence. As ruínas te empurram para o propósito. O interessante é que no instante em que tudo desmorona, Deus já está preparando a reconstrução. Ele não te deixa entre os escombros, Ele te guia, Ele te fortalece, Ele te mostra direção. A reconstrução de Deus é diferente. Ela é profunda, estável e espiritual. Ele não reconstrói apenas circunstâncias. Ele reconstrói você.
Quando você começa a enxergar o desmoronar como parte da obra, sua postura muda. Você para de perguntar, por que isso aconteceu comigo? E passa a perguntar, o que Deus está preparando depois disso? E essa mudança de visão transforma completamente sua fé, alinhando-se ao tempo de Deus, como transformar a espera em cooperação espiritual. A maioria das pessoas vive a espera como um tormento. Elas olham para o relógio, contam os dias, tentam prever quando Deus vai agir e quando nada acontece, acreditam que estão sendo esquecidas. Mas a espera não é um intervalo vazio, é um período ativo, é uma fase de construção espiritual. E quando você aprende a se alinhar ao tempo de Deus, a espera deixa de ser sofrimento e se torna cooperação com aquilo que Ele está preparando. Deus trabalha dentro de um tempo que não é emocional, nem humano, nem baseado em urgência. Ele trabalha no tempo da maturidade. Deus libera a promessa quando você está pronto e quando o ambiente está pronto. Isso significa que muitas vezes Ele está agindo, só que não no ritmo que você deseja, mas no ritmo perfeito para que tudo faça sentido na hora certa. O alinhamento ao tempo de Deus começa com uma compreensão essencial. Esperar não é estar parado. Esperar é estar sendo moldado. Toda espera tem um propósito interno. Enquanto você deseja mudança externa, Deus trabalha na mudança interna. Ele ajusta suas intenções, Ele fortalece suas raízes, Ele cura áreas que poderiam te sabotar lá na frente. Ele te afasta de caminhos que pareceriam atalhos, mas que te levariam à ruína. O segundo ponto é entender que Deus não te coloca em espera sem direção. Ele sempre dá sinais. Às vezes, os sinais são sutis, um incômodo, uma paz inesperada, uma porta que não abriu, uma oportunidade que não saiu do papel, uma pessoa que se distanciou. Esses sinais não são coincidências, são marcações do tempo de Deus, te mostrando que Ele está guiando o processo. Alinhar-se ao tempo de Deus significa ajustar o coração, não o relógio. As pessoas tentam controlar o quando. Deus quer trabalhar no como você espera. Esperar com ansiedade desgasta. Esperar comparando te enfraquece. Esperar reclamando te distancia. Mas esperar confiando te fortalece. Esperar adorando te aproxima. Esperar agradecendo te transforma. Outro ponto é que a espera é cooperativa. Deus faz a parte dele, mas você também precisa fazer a sua. A sua parte é manter disciplina espiritual, é permanecer fiel, é continuar em oração, é não abandonar a palavra, é não deixar que o silêncio te roube a convicção. Deus não usa quem desiste no caminho, Ele usa quem se mantém disponível, moldável, perseverante. Um dos maiores erros na espera é tentar correr na frente de Deus. Isso gera decisões precipitadas, desgastes emocionais e resultados que não duram. Quando você tenta antecipar o tempo de Deus, você cria o que Ele nunca planejou e depois pede que Ele conserte. Mas quando você caminha no ritmo dele, você vive aquilo que Ele planejou desde o início. Alinhar-se ao tempo de Deus é, acima de tudo, confiar que Ele sabe exatamente quando agir. Não cedo demais, para que você não se perca. Não tarde demais, para que você não desanime. Ele age no momento em que a bênção vai te construir, não te destruir. No momento em que você está espiritualmente preparado. No momento em que o ambiente está alinhado. No momento em que tudo converge para o propósito. Quando você aprende essa verdade, a espera deixa de ser uma luta interna e se torna um ato de fé. Você passa a caminhar com mais leveza. Você para de exigir resultados e passa a valorizar processos. Você percebe que não está sendo atrasado, está sendo preparado, permanecendo firme até a resposta. Como manter a estabilidade emocional e espiritual enquanto a promessa não se cumpre?
Permanecer firme até a resposta é um dos maiores desafios da vida espiritual. Não é difícil começar acreditando. O difícil é continuar acreditando quando o tempo se prolonga, quando as circunstâncias parecem contrárias, quando o coração se cansa e quando a mente começa a questionar o que antes era certeza. É nesse intervalo entre o que Deus prometeu e o que Ele ainda vai manifestar que você precisa de estabilidade emocional e espiritual. A firmeza na fé não significa ausência de lutas internas. Significa que, mesmo enfrentando lutas, você escolhe permanecer ancorado em Deus. A estabilidade que Deus quer desenvolver em você não depende do equilíbrio das circunstâncias. Ela depende do equilíbrio do seu interior. Deus deseja te ensinar a se manter sólido por dentro, mesmo quando tudo ao redor está instável. A primeira chave para permanecer firme é aprender a não viver refém das emoções. Emoções mudam rapidamente. Em um dia, você se sente forte. No outro, se sente completamente desanimado. Se sua fé depende de como você se sente, ela sempre oscilará. Estabilidade espiritual nasce quando você decide obedecer a Deus com a mesma intensidade, tanto nos dias bons quanto nos dias ruins. Outro ponto essencial é proteger sua mente contra pensamentos de desistência. A promessa demora, não porque Deus está te punindo, mas porque Ele está te preparando. E enquanto Ele prepara, o inimigo tenta sugerir que nada faz sentido. Ele quer que você abandone o processo antes que o milagre aconteça. Por isso, cuidar da mente não é opcional, é parte da batalha espiritual. A firmeza emocional também vem quando você aprende a colocar limites no que te enfraquece. Algumas pessoas não podem acompanhar seu processo porque não têm maturidade espiritual para isso. Alguns ambientes drenam sua fé. Alguns hábitos alimentam sua ansiedade. Permanecer firme exige escolhas, exige cortar excessos, exige proteger sua atmosfera espiritual. A estabilidade também cresce quando você aprende a celebrar pequenos avanços. A espera faz muitos acreditarem que só o resultado final importa. Mas Deus trabalha em detalhes. Quando você reconhece uma oração respondida, uma paz restaurada, um sinal sutil, uma mudança interna, você fortalece sua caminhada. Nada na fé é pequeno demais para ser comemorado. Outro segredo para permanecer firme é ter uma vida espiritual constante, não intermitente. A constância cria raízes, a leitura da palavra cria clareza, a oração cria força, a gratidão cria perspectiva, a adoração cria dependência. São essas práticas que mantêm você de pé enquanto espera. Quem se alimenta espiritualmente de maneira irregular sempre terá uma fé frágil. Quem se alimenta diariamente desenvolve uma fé resistente. A firmeza também vem quando você entende que Deus está usando a espera para construir algo dentro de você, que será essencial quando a promessa chegar. Ele está fortalecendo sua identidade. Ele está moldando seu caráter. Ele está limpando áreas internas. Ele está te ensinando a confiar de forma madura. A promessa não é o final. Ela é apenas o início de uma nova fase que exigirá ainda mais de você. Por isso, permanecer firme não é apenas resistir. É amadurecer, é crescer, é se tornar alguém capaz de honrar aquilo que está pedindo. Deus não te chamou para viver uma fé frágil que desmorona na primeira dificuldade. Ele te chamou para viver uma fé profunda, estável e inabalável. O tempo da promessa, quando a fé te prepara para receber o que Deus sempre planejou. Chegamos ao ponto em que todas as verdades se encontram, o momento em que você entende que nada do que viveu foi tempo perdido. Cada lágrima, cada silêncio, cada porta fechada, cada espera prolongada, cada oração que parecia não ter resposta, tudo isso estava construindo dentro de você a estrutura necessária para sustentar aquilo que Deus sempre preparou.
A promessa nunca esteve distante. Ela estava sendo formada enquanto Ele formava você. Quando a promessa de Deus finalmente se manifesta, ela nunca chega como um prêmio, mas como uma continuidade. Ela é a consequência natural de um coração que permaneceu firme, de uma fé que amadureceu e de uma alma que aceitou ser moldada. A promessa não é um troféu. É uma nova fase da sua vida espiritual. E para viver essa fase, você precisava passar exatamente pelo caminho que percorreu. Deus não te faz esperar para te frustrar. Ele te faz esperar para te preparar. Ele ajusta seus pensamentos, cura suas emoções, fortalece sua fé, aprofunda sua dependência e purifica seus motivos. Ele te torna alguém que não apenas deseja a bênção, mas que também sabe honrá-la quando ela chega. A preparação interior é sempre maior que a expectativa exterior. Quando Deus age, tudo muda de uma vez. Ele coloca no lugar o que parecia impossível. Ele abre portas que estavam fechadas há anos. Ele restaura áreas que você acreditava que nunca seriam curadas. Ele traz respostas que superam sua lógica. Ele transforma cenários que pareciam perdidos. Ele honra sua perseverança. Ele recompensa sua fé. Ele mostra que valeu a pena confiar quando nada fazia sentido. E quando a promessa chega, você percebe que não foi apenas a bênção que mudou sua vida. Foi o processo. O processo te ensinou a ouvir Deus, te ensinou a esperar com maturidade, te ensinou a confiar no invisível, te ensinou a reconhecer sinais que antes passavam despercebidos. Te ensinou a depender mais de Deus do que dos resultados. O processo te transformou na pessoa que Deus sempre soube que você seria. A jornada que parecia longa, agora revela sentido. Você olha para trás e percebe que Deus nunca te abandonou. Ele te carregou nos momentos de cansaço, Ele te sustentou nas fases de dúvida, Ele te protegeu nos períodos de fragilidade, Ele te guiou silenciosamente quando você não conseguia ouvir nada. Ele te fortaleceu quando você pensou em desistir. Cada passo foi acompanhado pela mão dele. Agora é o momento de confiar no que Deus está prestes a fazer. Não porque você merece, mas porque Ele é fiel. Não porque você fez tudo certo, mas porque Ele te ama. Não porque a espera acabou, mas porque a preparação terminou. O que Ele começou, Ele vai completar. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir. O que Ele plantou no seu coração, Ele vai manifestar no tempo perfeito. A sua parte é continuar caminhando, confiando e permanecendo sensível à voz dele. A promessa não é o fim da sua história. É o início de um novo capítulo cheio de propósito, direção e maturidade espiritual. Agora você está pronto. Agora você entende. Agora você enxerga com clareza. E quando Deus te abençoar, porque Ele vai, você vai olhar para tudo que viveu e dizer, Ele sabia o que estava fazendo o tempo todo. Essa é a paz de quem confia. Essa é a força de quem crê. Esse é o descanso de quem se entrega ao tempo de Deus.